aí no meio da rua. Isto ficou tudo satisfeito no país. Saímos da recessão técnica. Não, mas é é que na Europa os que crescem é 0,5, 0,7. Bom, mas isto é a Europa. Isto é a Europa. Mas está a haver um ligeiro crescimento, Dr. Medina. Mas isso não é crescimento nenhum que interessa. A gente com 0,5 ou 1 não vive. Nós com menos 3 ou 4... Mas é melhor 1 do que nada, não é? Com certeza, eu não estou... Mas é muito bom para quem... Repare, lembra-se, nós estivemos aqui sentados há um tempo a discutir a espiral recessiva. Sim. Toda a gente, com exceção de meia dúzia de pessoas nas quais eu gostaria de me incluir... O senhor achou que não havia espiral recessiva nenhuma? Claro. Quem falou em espiral recessiva pela primeira vez em Portugal foi o Presidente da República. Claro, erradamente fez uma análise que erradamente não, naquela altura estávamos efetivamente... Não estava. Com menos 3. Com menos 3. Mas não estava errado. Com crescimento negativo. Porquê que a Europa... Porque isto foi a Europa toda, não foi o ano passado. Na primeira década... Desde que a China entrou para a Organização Mundial do Comércio, a Europa, toda ela, cresceu pouquíssimo. O país que creio que cresceu mais foi 2%, foi a Suécia. Os outros, a Itália 0,3%, Portugal 0,7%, a Alemanha 0,9%, a França 1,2%. Bom, quer dizer, isto foram crescimentos absolutamente fora de uso no último meio século. Porquê que isto aconteceu? Qual é a sua explicação? Eu julgo que, em certos aspectos, para já cresceram mais do que crescemos em Portugal, não é? Portanto, no fundo, uma parte... Não, mas todos cresceram rasteiramente. Todos. Eu já fiz contas, por acaso não tenho aqui, mas já fiz contas. Quadros completos. Toda a Europa cresceu pouquíssimo na primeira década. O que é que aconteceu à Europa e aos Estados Unidos, também passaram a crescer pouco, que não tivesse sido a globalização? E é por isso é que eu não sou economista, como sabe, andei lá na sua escola há uns tempos, mas não cheguei ao fim. Mas a globalização era inevitável. Era inevitável? Não, se não fosse a senhora Thatcher mais o Sr. Reagan, a globalização não era o quê? Não, a globalização é boa, por exemplo, para a Alemanha e para esses países que o Dr. Medina Carreira refere. O liberalismo, tal como se implantou no mundo, foi impulsionado... Qual é o país que mais carros está a comprar a Alemanha? Deixe-me explicar. São os países do Oriente, nomeadamente a China... É para lá que eles estão a vender, doutor Medina. O que aconteceu nestes últimos 20 anos foi que... Aliás, acho que é o primeiro cliente da Auto Europa, que eu estive lá há uns meses e tenho a ideia que é o primeiro cliente da Auto Europa. Se não é o primeiro, mas vai ser rasteiro durante uma década. Mas não só na Europa, continua. Nos Estados Unidos também. Também, exatamente. Repare, é assim, portanto, os serviços, pela sua própria natureza, têm ganhos de produtividade muito mais baixos do que a indústria e a agricultura. Claro. Portanto, mas não os nossos. Se, quer em Portugal, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, as economias se vão terceirizando, portanto, cada vez há maior peso dos setores serviços, naturalmente, cada vez há maior dificuldade em crescer. Os outros países, os ditos países da periferia do Ocidente, que se estão a industrializar, portanto, que estão a ganhar peso na indústria, naturalmente esses países ainda podem crescer mais do que nós. Mas lá virá o tempo em que terão dificuldades no crescimento como nós estamos a ter. Portanto, não, mas ainda bem que estão a crescer. Essa ideia de que a China vai morrer e que vai haver um fenómeno, vai haver um Marx chinês, não tenho dúvida nenhuma, com a industrialização da China vai aparecer um sujeito que vai dizer que é preciso tirar alguma coisa do patronato e preferivelmente acabar com ele. Mas se não fosse o crescimento económico da China, de Singapura, da Coreia do Sul, de Taiwan e de muitos, da Malásia, da Tailândia, daqueles países todos, a economia mundial não estava com o valor de crescimento que está. Então vou dizer, tudo isso que se faz nesse sítio, se fizesse na Europa, não era melhor? Então, e também não é melhor que aquela zona do mundo esteja a crescer? Então nós ficamos em cacos para os chineses ficarem ricos. Nós podemos ficar satisfeitos. Não podemos fazer tudo. Não, vocês ficam satisfeitos. É um bilhão, são 1 bilhão e 200 milhões de consumidores. Eu fico satisfeito que os chineses passem a viver melhor. Mas não é à custa do desemprego e da miséria em que nós estamos. Mas eles estão a consumir produtos europeus e norte-americanos. Então eles fazem quase tudo, até bandeiras de Portugal e Nossas Senhoras de Fátima são feitas na China. Estão a consumir também produtos europeus. Porquê que a Europa e os Estados Unidos estão a crescer rasteiramente na última dúzia de anos? Isto tem que ter explicação, não é o euro. Os Estados Unidos também estão lá. Estão a crescer menos, porque a economia se tornou mais... mas permite serviços. Depois, porque o crescimento também obedece às ondas de progresso tecnológico. Isso temos que ir a uma análise mais fina. Mas atenção,
apesar de ter havido um menor crescimento, as economias ocidentais, incluindo a portuguesa e as europeias, têm vindo a melhorar o seu nível de vida. E isso tem a ver também com o facto de nós nos termos aberto a esses países. Repare, porque nós consumimos... Melhorar o nível de vida ou os que estavam bem estão melhor e os que estavam mal estão pior? Se nós não tivéssemos aberto... Não se acentuaram as desigualdades, apesar de tudo, na Europa? Não, tudo. Se nós não tivéssemos aberto as nossas economias à China e aos outros países, nós estaríamos a consumir produtos muito mais caros. E não teríamos possibilidade de orientar as nossas produções para setores tecnologicamente mais avançados e onde nós... E o que é que nos interessa? Estamos em cacos. Estamos em cacos. A Europa está numa decadência profunda. Uma Europa que cresce a 0,5 durante uma década. Esta Europa não tem nenhum futuro. E o grande problema é que o crescimento do consumo é muito superior àquilo que esse número indica. Mas agora estou a lembrar-me de uma situação. Por exemplo, o presidente francês, que se está a constituir como uma desilusão, nomeadamente para os outros partidos socialistas, incluindo, pelo que se lê, para o Partido Socialista Português. Porque, ao fim de muito pouco tempo de mandato, não é? Deu uma conferência de imprensa em que anunciou medidas económicas neoliberais. E, portanto, está a ser acusado, aliás, o partido está em terceiro lugar nas sondagens para as eleições europeias, com a Frente Nacional de Marine Le Pen como o partido com o maior número de intenções de voto, e, portanto, poderemos estar aqui perante a falência do modelo francês, tal como o conhecemos nas últimas décadas. Portanto, de certa forma, isto sustenta um pouco a tese do Dr. Medina Carreira relativamente à decadência da Europa, não é? Ou de alguns países que foram paradigma durante muitos anos. Mas eu julgo que o presidente François Hollande não vai... portanto, assumir posições protecionistas, espero eu. Portanto, o que ele está a ver, o que era previsível... Não, o que ele virou, mas virou, não é? De facto, ele agora virou-se para uma política dita de oferta, exatamente, porque... a economia francesa é uma economia muito rígida, com um peso do Estado muito pesado, não tem feito, digamos, a mudança setorial que é necessário que outras economias fizeram, portanto, devido à rigidez que a economia francesa infere. Foi apenas um exemplo, não é? Foi um exemplo. Faria, deixe-me dizer que eu acho que só os tolos é que perderam tempo com o Hollande. Aquele programa que ele apresentou era obviamente um disparate. Já o Mitterrand fez a mesma coisa. Mas num outro tempo. Noutro tempo e noutras circunstâncias. Há 20 anos. Mas aquele programa, ouça, passa pela cabeça a alguém tributar a 75% e depois ainda mais o IVA sobre isso. Quer dizer, uma pessoa ganha 100 e vive com 10. Isto passa pela cabeça de alguém com bom senso. O dinheiro fugiu para a Inglaterra ficou satisfeitíssima. E para cá também veio algum. Há aí muitos franceses a comprar casas. E mais funcionários públicos. Aquilo era uma patetice de ponta a ponta. Quer dizer, só aqui em Portugal os otimistas é que comem tudo. Nunca passou pela cabeça de uma pessoa com a mínima experiência da vida que aquele Hollande pudesse fazer aquilo. Aliás, ele no dia em que tomou posse foi de helicóptero para Berlim, creio eu. E já quando veio de Berlim já veio caído. Já veio com o recado. E o problema não é que a senhora Merkel seja uma má senhora. O problema é que a economia europeia está de cangalhas. Porque a Europa deixou-se desindustrializar. E isso, até na Comissão Europeia já se percebeu isso. Doutora. Mas a Alemanha está muito bem, doutor Medina. Na Comissão Europeia, que não costuma... Apesar daqui dos números não costuma primar pela originalidade. Ter referido que eles estão semelhantes a nós em termos de... A Comissão Europeia, que costuma ver devagar, muito devagarinho, soou o alarme, a indústria. Porque as pessoas estão a perceber que sem indústria a Europa não é coisa nenhuma. Não é lavar pratos e a carregar caixotes que a gente tem... Mas também é preciso haver alguém que faça esses trabalhos, não é? Não, mas com certeza, mas não todos como nós. Nós tínhamos 30% de serviços em 1974. 30% de serviços. Nós temos hoje 66% de serviços. Sim. A indústria encolheu, a agricultura desapareceu. Encolheu em termos relativos, não em termos absolutos. Não, mas quer dizer, está bem, mas claro. Isto tudo veio a refletir-se no produto. Porque quando nós tínhamos essa indústria fresca da EFTA, nós crescíamos 4, 5%. Mas, por exemplo, nós temos... Nós em 73 creio que crescemos 11%. Não vamos voltar a crescer dessa forma. Mas não por várias razões. Até por aquilo que se disse, que a mim pareceu-me que o Dr. Arlindo Faria,
Já é a segunda vez que está a trocar o nome. Eu conheço o Avelino Faria. Não, é que essa boa vida que a gente tinha era com dinheiro emprestado. Quer dizer, o doutor Teixeira dos Santos e o Sócrates é que estavam satisfeitos, a gente vivia bem com o dinheiro dos outros. Se agora empobrecemos, não empobrecemos tanto como se diz, o dinheiro dos outros é que deixou de vir. Nós andamos a brincar com coisas sérias, como se vê agora. E eu sinto-me à vontade porque há 8 anos, há 10 anos já se dizia isto. Só as pessoas com baias é que não viam. Só esses é que não viam. Toda a gente percebia que no dia que não nos emprestassem dinheiro isto... Está bem. Temos que avançar no programa. Não, mas é que isto não é secundário. Eu vou propor ao professor Avelino Jesus que a gente deixe o Eduquês para uma outra ocasião. Não, o Eduquês vai ficar para uma outra ocasião porque temos aqui dados importantes sobre o salário médio por hora. Quais são os dados que o professor Avelino Jesus tem? Estamos melhor ou pior? Enfim, atualmente, por comparação com o passado recente, quais são os dados que tem? Temos vindo a melhorar, eu não tinha aqui os dados históricos, temos vindo a melhorar, mas de forma muito lenta, porque repare, porque os salários por hora acompanham de forma muito rígida a evolução da produtividade. Portanto, a determinação... E como é que está a nossa produtividade, então? Vamos lá ver. A nossa produtividade 17 euros por hora. 17 euros por hora. E o salário 7. Portanto, 17 euros por hora em termos de produtividade. Isto compara com a média da União Europeia de 34,3 na produtividade. A média. Sim. A média. Alguns com 50. Exatamente. O nosso salário é 7 euros por hora em média. Sim, e compara com 16. 16 de média? Deixa-me ver. Não, média é 30 e tal. Deixa-me ver. Média é 30 e tal. 30 e tal euros hora? Deixa-me ver que eu não estou aqui a ver. Bom, sim, então... 34,3, exato. 34, portanto... E há países com 60. Não, desculpa. O salário é diferente. Peraí, deixa-me ver, eu não sei se tenho estes dados aqui. Doutor Medina, vamos lá ver. Como é que se está a voltar a isto? Como é que se está a voltar a isto? A voltar a isso? Sim, porque se formos perguntar às pessoas individualmente... Se elas se revêem nestes números, nomeadamente no número da produtividade, não há nenhum português que vá dizer que sim. As pessoas sentem e fazem uma autoavaliação de que dão o máximo nas suas empresas, no Estado. Não é baixa, as pessoas sentem que trabalham muito e que dão melhor. Não se deve aos trabalhadores. Então onde é que está? O determinante principal da produtividade é a relação capital-trabalho, é a quantidade de instrumentos que os trabalhadores têm à sua disposição, não é? Se você tiver 2 fabriquetas, uma fabriqueta que tem... Então a produtividade, vamos lá ver, então a produtividade não depende do trabalhador, se não depende do trabalhador também não depende da rigidez das leis laborais. Depende. Se você tiver uma rigidez laboral muito forte, significa que os salários não subirão porque não há mobilidade, e isto porque é que uma parte do patronato está satisfeito com esta legislação? Porque esta legislação serve de proteção aos salários baixos, porque os trabalhadores não podendo circular de forma e tendo mobilidade efetiva, tendem a agarrar-se ao seu posto de trabalho e a aceitar salários mais baixos. Mas os trabalhadores não circulam porque não há oferta de trabalho. Não necessariamente. Porque estamos com um desemprego de 16%. Portanto, ninguém está em condições de deixar o local, de deixar a empresa onde está, porque não há nenhuma outra que o queira. Não, se tivesse possibilidade de... A alternativa é emigrar, não é? Que é aquilo que nós temos vindo a assistir, não é? Pode haver mobilidade. 140 mil pessoas que saíram do país entre empresas. Pode haver mobilidade entre empresas. Não, o que está a haver é mobilidade do país para fora. Não. Eu acho que... A nossa rigidez, estamos a falar em pessoas que têm trabalho, que têm um determinado salário, têm uma determinada competência. Essas pessoas, face à nossa legislação, são pouco incentivadas a mudar de empresa. São pouco incentivadas porque não há oferta de trabalho. Claro que é, que se você tiver um patrão... Doutor Medina, o que é que acha? Não, eu o que acho é que gostaria de isolar a situação atual do resto. Quer dizer, estes vícios que o professor Avelino Jesus aponta são vícios, digamos, de décadas. Sim, que vem atrás. Nesta matéria é de décadas. E agora estamos numa situação patológica que não serve de comparação para nada, porque pode haver setores onde a produtividade seja grande, mas que não resistam à concorrência internacional e vão-se embora. Quer dizer, está tudo fechado, o que era bom, o que era mau, quer dizer, tudo fechou.
Por exemplo, o setor da construção civil. Acho que foi dos que levaram uma pancada maior com a crise. Bom, não quer dizer que não houvesse empresas capazes, e empresários capazes, e trabalhadores capazes. Pronto.